Ok, retornamos, felizes, plenos, maravilhosos, para finalizar a aula de hoje, a aulinha do dia 8 de junho de 2020, de Direito Civil 6, noturno. Nós estávamos falando sobre revogação e vamos finalizar então. Nós vimos conceito, para quem chegou depois, recapitulando aqui, nós vimos o conceito de revogação do testamento. Nós vimos o fundamento principiológico, que é a autonomia da vontade, porque depende da vontade do autor da herança. Nós vimos capacidade para revogar o testamento, que é a mesma para testar. Quais são as modalidades de revogação? A expressa, tácita, presumida. Não é toda revogação, não é todo testamento que admite a revogação presumida, mas a expressa e a tácita dá para a gente visualizar em todas as formas de testamento, que o efeito da revogação é ex tunc, e a validade da revogação descrita no 1971 do Código Civil, que a revogação permanece seus efeitos mesmo que o testamento que atrasa ali nas suas disposições seja considerado caduco, no sentido daquele herdeiro que foi presenteado, que foi beneficiado, ter renunciado ou sido excluído da sucessão, mas o Antigo Testamento, o Último Testamento continua revogado, a revogação vale, mesmo com a caducidade desse Novo Testamento. E nós vimos também que no 1971 diz que, no artigo 1971, diz que a revogação não vale se o testamento que a trouxe, que a determinou, não obedecer todas as regras e solenidades legais, ok? Então, vamos continuar na aula de hoje. Deixa eu só ver aqui o bate-papo. Olha, depende. Depende muito de quem você procura para fazer o testamento. As taxas são as que o cartório cobra, né? Você pode ligar no cartório, qualquer cartório aí de tabelionato, de notas, você pode ligar e entender aí quais são as taxas que são cobradas, por exemplo, nos testamentos que exigem a presença do tabelião, porque tem aquele testamento particular também, que não precisa da presença do tabelião. Mas, por exemplo, você quer fazer um testamento particular com a ajuda de um advogado. Aí tem que ver os honorários do advogado. Aí você fala assim, Lana, eu entendi tudo de testamento particular, não preciso de aconselhamento de advogado. Ele vai custar simplesmente nada para você, vai sair de graça. Simplesmente por quê? Porque não precisa de tabelião, só precisa da assinatura do autor da herança, o particular, né? Da assinatura do autor da herança, das 3 testemunhas, e ele vai ficar ali guardadinho com você, e quem vai ter que pagar alguma coisa aí serão os herdeiros na hora de cumprir o testamento daqui muitos e muitos anos, quando da sua morte. Ok, vamos então correr aqui para a gente finalizar a aula da chamada logo. Revogação da revogação. Procede? Tem como a gente fazer? Procede, Arnaldo, a revogação da revogação? Sim, é possível eu revogar a minha revogação. Então, veja bem, eu sou autor da herança, a autora da herança, fiz um testamento, mudei de ideia, quero revogar, faço um novo testamento, revoguei o testamento anterior. Aí daqui a um tempo eu falo assim, não, eu quero revogar, eu acho que eu não vou revogar o testamento, não. Aí que eu faço? Eu revogo com um novo testamento, eu faço um novo testamento e revogo a minha revogação, ou seja, eu tiro a validade da minha revogação. Aí a pergunta que vem a calhar, se eu revoguei
a minha, tá caindo tudo aqui. Se eu revoguei a revogação, qual que é a lógica? Que coisa. A gravidade não perdoa ninguém, gente. É igual imposto de renda. Não perdoa. Se eu revogo a revogação, qual que é a lógica? O que vocês acham que acontece? Uai, Tati, depende do tipo de testamento que você quiser, né? Testamento público é de um jeito, cerrado. Não tem segredo o testamento. Pode ser uma carta romântica, pode ser objetivo em tópicos. Não tem segredo o testamento. Ele só tem que cumprir aquelas formalidades. Mas um testamento que eu fiz, assim, eu não tenho modelo agora. Não tem uma forma, pode ser uma poesia, tem testador que é romântico, né? Tem até juiz que dá sentença em forma de poesia, né? Então você pode fazer um testamento bem objetivo. Se eu fosse a testador, eu faria bem objetivo e claro. Mas mas tem testador que gosta de, né, florear, né? Ele é do signo de peixes, ele é bem emotivo, então ele tem que pôr sentimentalismo ali. É apenas a manifestação de vontade. A única coisa que tem que obedecer é que aqueles bens que estão sendo descritos ali não vão atingir a legítima. Então tem que prestar muita atenção se o cara é casado, o autor da herança é casado, se ele tem que obedecer meação do cônjuge, se ele tem filhos, para não dispor da totalidade do patrimônio. Agora, quer ver um testamento bem simples? O cara tem ali três fazendas, ele quer deixar um legado, uma fazenda, não tem segredo nenhum. A não ser que essa fazenda ela valha mais da metade do que todas as três fazendas juntas, do que as duas fazendas juntas, as outras duas, né? Aí não dá. O que pode acontecer aí é uma redução. Lembra que a gente estudou redução da disposição testamentária? Né? O herdeiro testamentário, ele pode acontecer aí de reduzir para conseguir, tá, a parte que aquele testamento seja válido. Mas não pode alcançar a legítima. Mas não tem segredo, não. O testamento não tem segredo. Ó, a Thaisa falou aí, eu perguntei se eu revogo a revogação do testamento, do último testamento. Qual que é a lógica? O que vai acontecer? Aí a Thaisa falou assim, bom, os outros revogados não têm validade, o João tá na fila. O Wellington, ele já mudou de assunto, eu achei que era o João herdeiro. Porque eu só tô falando de João e Maria aqui, né? Mas o João, vamos pensar que o João tá na fila mesmo, ó. Eu fiz um testamento e deixei a fazenda pro João. Aí eu revoguei. Eu fiz outro testamento e revoguei aquele que eu dei a fazenda pro João. Aí depois eu falei, quer saber, eu vou revogar essa revogação. Revoguei. Qual que é a lógica? É que, como não existe mais revogação, porque eu revoguei a revogação, automaticamente o João seria o herdeiro testamentário, porque qual que foi o ato que tirou do João o direito de ser herdeiro testamentário? A revogação. Se eu revoguei a revogação, óbvio que voltaria a ter eficácia o testamento que foi revogado. Mas, meus queridos, o entendimento de muitos doutrinadores é no sentido de que a revogação, apesar de ter sido revogada, não volta à eficácia do testamento revogado. Aí eu te pergunto, para que então o ser humano, em sã consciência, vai revogar a revogação? Já que o testamento que foi revogado não vai voltar a surtir efeitos, ele vai ter que fazer um novo testamento? Então faz o testamento logo. Se ele fizer um testamento depois da revogação, então o que ele testar está valendo, mesmo que ele, a não ser que ele tenha perdido a capacidade para testar, aí não dá mais, né? Aí já era, já é Elvis, né? Mas uma vez que ele tem
capacidade para testar, ele faz. Então, ele que faça um novo testamento. Então, gente, por incrível que pareça, muitos doutrinadores entendem que, apesar de acontecer a revogação da revogação, o testamento que foi revogado não volta a ter validade. Mas a Maria Berenice entende que sim, que deveria voltar à validade. Só que tem esse choque aí de doutrinas. Então, hora você vai ler entendendo que sim, tem validade, hora você vai entender que não. Então, o que você vai falar para o seu cliente? Jovem, faça testamento logo, nessa batalha aí, se vai revogar, se vai voltar ou não eficácia, faz um testamento logo. Mesmo que seja cópia do que foi revogado. Faz o testamento, querido. Pronto, vai ser feliz. Ok, disposições testamentárias irrevogáveis. Deixa eu ver quanto tempo aqui. Tá, falta 8 minutos para acabar a aula. Disposições testamentárias irrevogáveis. Rapidinho aqui, deixa eu só terminar. Qualquer coisa vai escrevendo aí no bate-papo. Para não esquecer a pergunta. Disposições testamentárias irrevogáveis. O que não pode ser revogado, mesmo que o testador faça um testamento revogando o antigo. Por exemplo, revogação nua, né? Onde ele faz um novo testamento e escreve revoguei, #acabou o testamento. Não tem mais testamento. Estou revogando o testamento que eu fiz na sua totalidade. Ou seja, de forma expressa, o testador revogou o último testamento. E aí, se ele tiver assumido uma paternidade, já era, querido, já era. Assumiu a paternidade em testamento, já era. Por quê? Porque é tido como confissão. Mesmo que revogue esse testamento, mesmo que esse testamento seja declarado nulo, ainda é possível usar esse testamento de prova escrita para se reivindicar uma paternidade aí. Nossa, mas se o testamento for nulo porque ele não tinha capacidade, aí na ação de declaração de paternidade, na ação de investigação de paternidade, a pessoa vai usar essa prova, né, que ele pertence ao filho, ele pode lançar mão dessa prova, mesmo que o testador tenha sido declarado incapaz, mas ele escreveu, ele declarou, ele confessou que foi pai. Então, alguém na defesa do testador, daquele pai, pode, então, querer uma prova ao contrário. Qual que é a prova mais hábil aí? Exame de DNA. Então, faz o exame de DNA e garante. Mas é um tipo de prova para se buscar a real verdade dos fatos. Mas hoje, gente, com o exame de DNA, tudo é bem mais simples, né? Agora, para finalizar, ação de anulação, nulidade de revogação. Foi feita a revogação, meus queridos. Foi feito o testamento que revogou o antigo. Mas algum interessado quer questionar a validade dessa revogação. Pode? Sim, Arnaldo, pode. Mediante ação de anulação, de revogação ou declaratória de nulidade de revogação, onde vão ser verificados ali todos os pressupostos do negócio jurídico, quem é a parte legítima para compor o polo ativo. Qualquer interessado pode adentrar ao judiciário, chamar o judiciário, provocar o judiciário para requerer aí a nulidade ou anulação dessa revogação. O juízo competente vai ser o do inventário, de onde corre o inventário, mas não será nos mesmos autos da ação de inventário, hein? Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos agora, glória a Deus, a segunda vara de sucessões foi inaugurada mês passado. A gente só tinha uma vara de sucessões aqui em Goiás, em Goiânia. Aí foi inaugurada recentemente a segunda. Aí caiu lá na primeira vara, o inventário está lá na primeira vara.
Então, obrigatoriamente, essa ação de anulação tem que ser feita na primeira vara de sucessões. Só que não precisa e nem vai ser nos mesmos autos, porque é um procedimento diferente. Mas tem que ser no mesmo juízo e não no mesmo processo de inventário. Não é uma petição que você vai cruzar lá no processo de inventário. Não é. É uma ação autônoma, é uma ação separada, só que ela vai correr por dependência, ou seja, no mesmo juízo onde corre o inventário. É uma questão de organização, para um juiz não ter que ficar ligando para outro, oh, como é que é esse inventário aí? Manda um print, tira foto aí, como é que é? Não, é o mesmo juiz que vai analisar o inventário, vai analisar essa ação de anulação, de revogação. Então é isso, meus queridos. Cadê? Vamos às perguntas enquanto eu abro aqui a chamada. Fiquem à vontade para perguntar enquanto eu abro aqui a chamadinha para vocês. Quem quer perguntar aí, gente? Era o Flozino? Desistiu? Falar em desistir, eu morri de rir do meu sobrinho. Enquanto eu abro aqui, eu vou contando os causos. Ele tem 5 anos. Então pergunte, Flozino, não era você? Ou não? Enfim, resolve a vida aí. Aí ele querendo fazer bagunça. E o rapaz que ajuda, que é o cuidador do meu pai, falou para ele: não, mas eu tô te ajudando a catar os brinquedos e você continua bagunçando. Desse jeito eu vou desistir. Aí ele virou para ele e falou assim: não desista das coisas. Tipo assim, né? Não desista dos seus sonhos. Desistir é uma palavra que não pode ser dita. Eu, não, gente. O ser tem 5 anos de idade e já tá com essa argumentação. Socorro. Professora, Oi. na aula passada ou retrasada, nós falamos sobre herança, entendeu? Sobre os descendentes, ascendentes. No caso, sabemos que o descendente tem prioridade da herança de um pai que morre, entendeu? Caso ele morra. Mas no caso, ele é um pai bastardo e mora com os pais ainda. Ele é filho, mas se tornou pai, mas mora dentro da casa com os pais e ele é solteiro. Os ascendentes têm direito a 50%, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem um filho vivo. Isso. Eu não entendi a parte do bastardo. Ele não é reconhecido? Não. Tipo assim, você tem filho. Você morre, tem um filho. a herança do seu filho, Vai beleza? toda para ele. Vai toda para ele. Mas se você é solteiro e mora com seus pais, e esse filho seu é bastardo, com uma mulher que você não casou, ou com um homem que você não casou, nem nada. Você simplesmente é mãe. E ele não mora com você. O filho você simplesmente é mãe. Se você morrer, 50% para o seu filho e 50% para os seus pais, né? Não. Nesse caso? Não existe diferenciação entre filhos. Essa conceituação de filho bastardo, ela é do código antigo, não existe mais. Mesmo que o que importa é que a lei reconheça como seu filho. Por exemplo, lá na certidão de nascimento, tá? Você como pai, independente se é fora do casamento, se é dentro do casamento, se é solteiro, casado, é descendente do mesmo jeito. Então ele vai herdar tudo sozinho. Ah, tá. Eu tinha essa dúvida se a pessoa fosse pai. Eu falo assim, bastardo não. Eu falo bastardo é porque eu uso esse palavreado, né? Mas se ele fosse solteiro, entendeu? É a família, é a chamada família monoparental, onde só um dos genitores cria o filho. Mesmo que não crie, seja aí perdido na vida, aí perdeu o contato,
ele é herdeiro do mesmo jeito. Por isso que tem um chamamento lá dos herdeiros na herança jacente, lembra que a gente estudou, que faz os editais, porque se tiver algum aí vivo, ele vai ter oportunidade de aparecer. Então, não importa se mora lá ou não. Olha, eu vou fazer a chamada e aí, pessoal, Beleza. quem quiser continuar aí tirando dúvida, fica à vontade, tá? Escreva presente, por favor, no bate-papo. Amanda Fernandes. Presente. Andressa. Andressa da Mota. Andressa Ribeiro. Andressa Ribeiro está presente. Ana Cristina. Breno. Presente. Edivan. Eduardo. Presente. Érica. Presente. Erinalva. Presente. Flozino. Presente. Frederico. Presente. Guilherme Augusto. Presente. João Mendonça Neto. Presente. José Flávio. Presente. José Vitor. Presente. Juliette. Presente. Karina. Ok. Carla. Presente. Keila. Presente. Laíse. Leandra. Leandro. Leonardo. Leandro presente, ok. Leonardo. Letícia. Lorilenon. Luana. Presente. Lucas. Presente. Marcos Vinícius. Sarou Lucas. Marcos Vinícius. Melquisedeque. Presente. Nayane. Presente. Rafael Carvalho. Presente. Roberto Carlos e Rodrigo. Marcos Vinícius, presente, ok. Roberto Carlos, presente. Rodrigo, nada do Rodrigo até então. Samara, ok. Tainá. Thaisa. Tatiane. Ok. Thaís. Presente. Wilson. Ok. Valdemir. Presente. Vamilson. Presente. Vitória. Ok. Wagner. Ok. Wellington. Então, olha quem ficou com falta. O Wellington tá aí também. Faltosos. Andressa da Mota. Ana Cristina. Edivan. Laíse. Leandra. Leonardo. Letícia. Lourilenon. E Rodrigo. Ok? Lana, pode fazer uma pergunta? Sim. Os demais se quiserem sair da reunião, fiquem à vontade. Muito obrigada, tá, gente?
em relação só às suas atividades, é porque, eu não sei se acontece só no meu, mas, por exemplo, antigamente, quando eu ia responder essas atividades, aparecia um quadrado e a gente digitava ali mesmo a resposta. Agora só aparece para a gente colocar um anexo. É você que arruma isso? Nem, sério? Isso. Todas eu tive que colocar um anexo. Não, Verdade, sou eu. Na hora que eu coloco. Raramente tá aparecendo de novo. Antes era tão mais fácil digitar. Porque era bem mais fácil, porque suas respostas são bem objetivas. Então é bem mais fácil a gente digitar. E agora todas eu tive que colocar um anexo lá. Não, Deus que me livre, eu odeio quando fica anexo. Deixa eu te falar, quando acontecer isso, avisa a Thaisa, porque na hora que eu vou gravar lá para vocês a atividade, eu tenho que abrir uma chavinha que fala admitir envio sem ser por anexo. Então, às vezes, eu quero deixar a atividade lá para vocês rapidamente e não entro nessa chavinha específica. Então, quando acontecer isso, já manda mensagem para a Thaisa que eu entro lá na hora e arrumo, porque é bem mais complicado para mim corrigir quando é anexo. Eu odeio. Eu acho que as últimas 4 atividades suas eu mandei por anexo, porque não apareceu a passagem. Tá bom, eu vou prestar mais atenção dessa vez. Tá certo, obrigado. Obrigado. Viu? Gente, então é isso, né? Mais alguma dúvida? Lana. Oi. Dentro do ordenamento jurídico, essa revogação do testamento não poderia ser como se fosse uma procuração? Eu sou capaz de fazer um testamento, estou lúcido, novo, né, consciente. A partir do momento que eu não quero mais, nesse lance de revogar, da revogação, eu não poderia ir lá simplesmente cancelar ou anular total aquilo que eu não quero mais? Você pode fazer isso só mediante um novo testamento. Não pode ser por uma simples escritura pública. Por quê? É o Código Civil que fala isso, né? Artigo 1969, esse artigo 1969, ele exige que seja pela mesma forma que se cria a disposição testamentária que vai ser revogada, ela tem que, ou melhor, da mesma forma que se cria o testamento, ele também só pode ser revogado do mesmo modo e da mesma forma que foi feito, ou seja, mediante testamento. Então, eu fiz um testamento, quero revogar, então eu não posso simplesmente ir lá e fazer uma escritura pública que não seja testamento. Eu não sei se foi essa a sua pergunta, mas foi a que eu entendi. A pessoa faz um testamento, passa 2, 3 anos e fala, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não quero fazer mais testamento, vou deixar que os ascendentes, descendentes, os herdeiros necessários, depois faz a partilha. Simplesmente poderia ser assim, né? Não, mas ainda não pode ser assim, é só mediante testamento mesmo. Mesmo que você faça um testamento só para revogar, só para dizer, estou revogando o meu testamento. Mas mesmo assim tem que ser testamento. Sem indicar bens, né? Pode, né? Sem indicar bens a um ao outro, só para revogar. Tem que fazer outro testamento. Tem. Qualquer alteração, mesmo que não seja uma revogação, mas você só quer acrescentar uma coisinha assim de nada, ou tirar uma coisinha de nada, você tem que fazer testamento. Um novo testamento. E para anular tudo, tem como fazer outro testamento? Anulando? Pois é, mas aí essa anulação é uma pessoa interessada que quer anular o testamento, é isso? Não, eu mesmo. Não, o próprio testador. Aí o ato é a revogação. É só porque quer tirar a eficácia do testamento, é mediante a revogação. Ah, tá. Então, uma vez revogado, cancela tudo aquilo que ele colocou no testamento. Isso. Mas ele pode revogar só parcialmente. Ele pode revogar só uma parte do testamento, mas tem que ser mediante testamento. Não quer mais mexer com o testamento, entendeu? Quer deixar, quando morrer... Não, aí é revogação total mesmo. Revoga o testamento inteiro. Tem como, né? Uhum. Não, beleza. Obrigado. Ok, queridos, foi ótimo. Até amanhã, então. Para o próximo capítulo dessa novela de sucessões.